Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. No Evangelho de hoje, vemos Jesus confrontando os fariseus em uma controvérsia sobre a observância do sábado. Ele conclui suas palavras com uma declaração poderosa: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. A propósito desse texto do Evangelho de Lucas, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, gostaria de me deter no significado do sábado para os judeus. O sábado era uma instituição sagrada para os judeus, e ainda o é hoje. O livro do Gênesis diz que Deus descansou no 7º dia, isto é, no sábado, de todo o trabalho que havia realizado. E, de acordo com o livro do Êxodo, Deus, no Monte Sinai, disse a Moisés: Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. E essa não é uma regra caprichosa, mas uma dádiva de Deus a todos, senhores e escravos, a serviço da humanidade, do seu descanso e alegria. No entanto, a visão legalista acabou por prevalecer sobre esta preciosa visão de dádiva de Deus. E o sábado, que era uma dádiva de Deus para a humanidade descansar, desfrutar e louvá-lo, acabou por se tornar um dia de medo, no qual toda uma série de coisas, como dar certos passos ou realizar certas tarefas, eram estritamente proibidas. Por isso vimos no Evangelho que os discípulos de Jesus são censurados por colherem grãos de trigo em um dia de sábado. E olha que eles colhiam porque estavam com fome. Pare um momento. Em relação ao sábado judaico, tu podes se perguntar hoje: tens tempo para descanso, paz e sossego em tua vida? Ou mal tens tempo para o que é importante? Nós cristãos temos como sagrado o domingo, o dia do Senhor. Tu o santificas orando, dedicando tempo a Deus e ao que é importante? Em segundo lugar, essa ação dos discípulos, que colhiam espigas para comer, é seguida pela reação dos fariseus, que repreendem Jesus. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus primeiro expõe a hipocrisia deles com um duplo argumento. O rei Davi, como nos conta o primeiro livro de Samuel, comeu os pães da proposição, o que era proibido. Mais impressionante é o outro argumento, quase irônico, em que Jesus diz que os sacerdotes podem violar o sábado no templo, sem incorrer em culpa. Mas Jesus não quer entrar em argumentos. Ele está mais interessado em aprofundar o espírito do mandamento de guardar o sábado. E é por isso que o evangelista Marcos coloca estas palavras nos lábios de Jesus: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mateus, por sua vez, faz referência às palavras do profeta Oséias: Quero a misericórdia e não o sacrifício, como que dizendo, não condeneis o inocente. Portanto, em contraste com o legalismo dos fariseus, Jesus coloca a pessoa no centro, e mais especificamente, a misericórdia. Antes da lei está a pessoa. A lei foi feita para que tenha vida, e vida em abundância. Esse é o seu propósito. Nós também, muitas vezes, apresentamos os mandamentos de Deus e da Igreja como leis a serem seguidas, e às vezes as usamos para julgar ou descartar pessoas. Não nos esquecemos de que,
antes de qualquer lei. Como Jesus nos lembra hoje, está a dignidade e o bem da pessoa, bem como a misericórdia. Perguntas-te: colocas a pessoa no centro ou às vezes serves mais à estrita observância das leis que acabariam por ocupar o centro? Em terceiro lugar, é impressionante que Jesus, ao defender seus discípulos que estavam transgredindo o sábado, faça alusão ao rei Davi, que era uma figura de enorme autoridade, quase sagrada para os judeus, como se quisesse se comparar a ele. Ele até faz alusão à atividade dos sacerdotes no templo, embora Jesus não fosse sacerdote como eles. Mas o que é ainda mais impressionante é a dupla frase com a qual ele conclui: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo: eu estou acima do templo, da lei e do sábado. É uma frase impressionante. Não havia nada mais sagrado para os judeus do que a lei, o templo e o sábado. Quem é este homem que se coloca acima do templo, da lei e do sábado? Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo de Deus feito carne. Ele encarna a vontade de Deus, e além do templo, ele é a sua nova presença. E nela vemos não a imposição de leis, palavras que oprimem, mas proximidade, misericórdia, compaixão, novas oportunidades, amor incondicional, acolhimento do pecador, misericórdia sempre, não julgamento. Esta é a lei de Jesus, o que constitui o nosso verdadeiro sábado, o nosso verdadeiro descanso, que é o significado da palavra sábado. Tu descansas, mesmo em meio às tuas fraquezas e pecados, no Senhor? Encontras nele a paz e a tranquilidade de que precisas, ou vives atormentado pela culpa, pelo peso dos teus pecados? Que este Evangelho te leve a colocar sempre a pessoa, especialmente os teus irmãos mais necessitados e pecadores, no centro. E, como Jesus, a demonstrar misericórdia, acolhimento e compreensão. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.